Vasco no Carioca e tem o Vasco... O Vasco gringo. Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Primeiramente, já vou deixando aos créditos ao canal ESPN, programa F90, trazendo notícia do Vasco hoje. Empolga vocês no Vasco titular, o Vasco Série A, ou melhor, elite do Vasco? Essas informações que a gente tem até o momento, que esse é o Vasco que entra em campo contra o São Lourenço às 22h30, horário de Brasília, lá no Uruguai. E esse é o Vasco que temos até o momento, que vai estrear no Carioca às 18h30, horário de Brasília, contra o Boa Vista, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Então, já vou trazendo essas notícias para vocês e vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações. Lembrando, porque você acionando aquele sininho de notificação, assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica por dentro aí de tudo que está acontecendo com o Vasco. Deixa o seu like e o seu comentário também. Você fica empolgado aí com esse Vasco que entra em campo, que hoje tem trabalho dobrado. Hoje, 2 vezes Vasco em campo. Então, essas informações que a gente tem até o momento, acompanha o vídeo até o final, que está top. A gente separou um conteúdo extremamente excelente para vocês, torcedor. Então, acompanha a matéria e até o final da notícia. Valeu? Você hoje vai trabalhar dobrado. Eu? Opa! Dobrado. Mas isso é normal, Tem o Vasco em duas etapas. Não, ontem também. Ontem tem Vamos ver o Botafogo Vasco. 7, Flamengo 9,5. Tem o Vasco no acompanhar. Carioca e tem o Vasco... O Vasco gringo. Olha lá. É o Vasco gringo. Vamos ver. Seguinte, Capricha na escalação aí, ô exclusividade capricha do aí. Star Plus. Faz Você de que é qualquer torcedor jeito. do Capricha Vasco, aí. vai lá no Capricha, Star por Plus favor. e hoje tem jogo contra o São Lourenço. É amistoso. Vai aí com o hino de fundo. Bacana lá. Ramon Dias vai levar a campo Léo Jardim, o goleiro topetudo. Rojas. Que susto. João Vitor, Medel e Piton. Zé Gabriel. Praxedes. Eu gostaria que fosse Praxedes. Mais bonito. Paulinho, ele. Olha, pra alegria de Rafael Prates, Rossi. Não, acho que é melhor pro São Lourenço. Pode Para a seguir. alegria de Rafael Prates, David ou Paê. Nossa, David Opaê é uma... O fino Paê. Meu Deus do céu. O fino Paê. E Verrete lá na frente. Falcão ou Mococa? Clássico. O tempo dirá. O tempo... Agora, esse aí é o Vasco que vai jogar o Campeonato Carioca. Esse é pra quem acredita, hein? Isso. Esse é pra... Tem que ter paixão, hein? O Xará William Contra o Boa Batista, Vista. treinador do Sub-20, vai levar a campo House. Que não é bala. Esse aí? Que House que é esse aí? Mexendo É bem. Pode refrescante. seguir, Will. Refrescante. Paulinho, Capasso, Miranda e Leandrinho, Deluca, Barros, Estrela, com 2 L's, bonito. Orediano. Olha Tem um aí. amigo meu, Dodô da quer Colina. sair, hein? O Dodô da Mateus- Colina gosta do Orediano. Falou pra mim. Matheus Carvalho, olha o centroavante do Vasco. Paixão. Já teve o Love atacante, agora tem o Paixão. Esse jogo é mais cedo, né? Esse é contra o Boa Vista pelo Carioca. E às 22 no Star Plus. No Star Plus você vai Vasco acompanhar e com a São gente esse Lourenço jogo do aqui, ó. Almagro. Aqui, ó. Vasco e São Lourenço. Pedro Ivo Almeida. O Bubu se espantou aqui na dúvida. O possante David. Mas espera jogar. Porque vamos o Bubu ele tem Mas aquela o Paê coisa do primeiro emagreceu, jogo tá já é feliz. final, né? É. É o primeiro jogo. O Paê pode nem entrar se o treinador quiser. Mate, pode preparar para tem que outra entrar, coisa. tem que entrar, tem que Mas é entrar. uma Não, dúvida. tipo Você viu ali a Dúvida. parênteses? Você A tem dúvida? Você tem dúvida? Eu? O Paê ou o David? Eu tenho dúvidas sobre muitas coisas, inclusive só qual jogo a gente vai trazer para a pauta aqui amanhã. Se vai ser o do Expressinho, dois, né? Expressinho ou se Star vai ser Plus, o do primeiro do Expresso Star da Plus. Vitória. É do Star Primeiro do Plus. Star Plus para valorizar a casa? Exatamente. Cara, Quando chega Donan, falou em Vasco, Donan essa chegou, visão não de tem mercado. E chegou dando soco no Donan, ar, não sei por Te causa. preocupa o Paê no banco? Não. Muito. Sim, aí ele falou Mas sim. é isso. Quer ver de início já? Ele quer. Calma. David primeiro pesado jogo. ou David ou Paê? Eu preciso. eu não sei. Aí, ó, Donan. Eu vou ser bem justo. Eu não Não sei dá pra porque... colocar na mesma frase o David com o Paê. Mas Em é bom condições esperar normais, jogar. ninguém vai preterir o Paê em forma para colocar o David. Mas eu não vi nenhum treino, eu preciso entender também o que o Ramon quer, caso ele venha começar o jogo com o David. Não é que o Paê vai ser reserva para a temporada. Então, devagar com o Andor, eu entendo. O Donan está muito preocupado com o mercado Vasco. Muito, Tá, mas porque não é ele tava agora, até o cara, Matos tá chegou, o vendo? Matos mas chegou, não eu é de falei, agora. calma. Jornalisticamente, claro. Então, vamos Tá frustrado com o Matos. devagar com o Andor, né? Devagar com o Andor. Se o Paê começar um jogo no banco, calma, devagar. Mas
O Bueno, fã de futebol internacional, também não aceita o Payet no banco. Eu queria ouvir a opinião do Payet, nosso comentarista, né? O Payet, quando entra, sempre causa ali e tal. Perguntar pra ele se ele é a favor do David pesado ou do Payet fininho. O que ele prefere? David pesado, ninguém sabe. O David, ele é Não. fisicamente Como diria o outro, é o biotipo. Não tem nada a ver que ele tá pesado. Ninguém sabe se ele tá fora de forma, se tá em forma. Isso aí. São Aí jogadores emagreceu. Você tem a planilha? Você fala, o lactato. Cara, tá diferente. A grande novidade fala que o Payet tá fininho, emagreceu 9 quilos. Só fiquei O negócio é a preocupado bola, a porque pelota, posicionamento. conhece, ele é Só bom. fiquei preocupado que o Donan, na hora que entrou ali, a gente tava de Vasco, ele fez assim e não sei se ele fez assim. Não, machucou chamou o deslocado, ombro, não, Não, ele ficou cruzado. revoltado com a Ou se ele- escalação. Ele falou, aí não. Ou se ele tava fazendo assim, não vai barrar, não sei. Esse aqui é o que do meu aconteceu. time, hashtag Não, agora mudou Payet. a frase. Como é que é? Vamos ver? Coisas melhores estão por vir. Né? Coisas melhores estão Agora por parece vir. aquele discurso de O coach. Pedro pontuou todo muito que mundo é um balança a começo cabeça. de trabalho, é o primeiro jogo do ano, a gente tem que sempre pontuar isso, por mais repetitivo e cansativo que seja. E vale muito para a gente observar os dois estreantes. Né? O Rojas é um lateral direito que também joga de zagueiro, se precisar, o Ramon Dias o conhece. E o João Vitor, eu tenho uma perspectiva interessante com ele. Ele é um zagueiro rápido. Não é a mesma Você tem, perspectiva de algum... Olha, tá vendo? Não, Alguns quero companheiros saber, da você mesa tem? não tem essa Não tem? perspectiva. O João Vitor é bom de bola. Isso aí eu acho que todo Eu mundo acho que ele é um concorda. bom O João Vitor jogador, é bom né? de bola, bom. O problema é que ele não veio de graça. Você precisa entender quanto custou, porque Ah, não bom. tem dinheiro para sim. fazer outras coisas. Sim, a Qual é o operação João Vitor da... que aí chega? outra, assim. É o João Vitor que foi afastado por indisciplina, o João Vitor do Benfica, o João Vitor dos melhores João momentos Vitor, do Corinthians. vale lembrar que o vamos João Vitor- observar. É que o Prato se empolga muito assim Não, de início. não me Vale- empolgo. Eu tô dizendo que a perspectiva que eu tenho... Menos é na interessante. Vila. Na Vila ele é criterioso. A Vila é outra coisa. É só lembrar que o João Vitor no Corinthians teve problemas, né? No Porque, Benfica assim, também. Porque no Corinthians ele era meio nervosinho lá. Ele, em alguns jogos, acabou fio desencapado, foi expulso, arrumou confusão. Né? Para o Vasco ele vai ter que ter um pouquinho mais de calma, porque eles contam com a presença dele. Sem dúvida. Então tem que ser Investiram um pouco para mais tal, hein? experiente, tem que ser um cara mais ponderado. Uma coisa é você ser João inteligente, Vitor outra agrada, coisa é Dona? você não perder sua característica. O Donan gosta do Né? João Então Donan tem que gosta do tomar- João, já deu o carimbo dele tomar lá um que pouco tá- cuidado. O Rojas não me inspira confiança. É só vocês pegarem os jogos aí do River. Não é um cara que vai te... Pode ser um bom jogador, pode ser que queime a Você a chamou minha ele de língua. entregador de paçoca? Que olha... Isso. Falou aqui. Não, isso não teve, não. Falaram isso outro dia, mentira. não foi você. né? Não, acho Não que teve fui eu. isso. Donan, mas eu falei Foi pra quem? não Defendi falar o assim. Rojas, eu sou advogado Não, do fui Rojas. Foi você, não Você? foi? Eu. Foi. É isso Tá que me lembrando aqui, preocupa. ó. Não, fui eu. Você assume as coisas que ele Não, fala. Pegou o Rojas pra Eu falei... Não, ele jogou de joga de zagueiro, você vê. Eu falei do que ele Tite era botar a cara entregador- zagueiro ali que também ele é na lateral. entregador de paçoca, que não era para ter aquela confiança toda que todo... o Rojas. O Rojas tem uma série de gols aí que o River Plate, gols importantes em partidas importantes, que o Rojas era o estrela principal contra o River, né? Entendi. O mordomo, né? O Tava sempre mordomo. na cena, Então, na assim, cena do crime. precisa ver quem vai jogar. O Medel vai jogar? Qual é a zaga? Qual será a zaga do Vasco? Então tem muitas coisas ali a serem definidas. Eu acho que o Ramon é um bom treinador, provou isso o ano passado, mas como diz o Donan ali, né? Calma. Sabia que São Lourenço doente. A gente tem que ir Deus pro do céu, mano, break, então eu peço câmera no Pedro Ivo Almeida, por favor, para ir pro break. Por quê? E o Pedro Ivo Almeida é que vai convidar o Fã de Esportes para ver esse jogo no Star Plus. Vai lá, Pedro, você é o melhor cara para fazer isso aqui. Vai lá. Pode fazer o quê? Aquela preliminar do Campeonato Carioca. Pode ser no radinho, pode ouvir no radinho, porque depois com qualidade, 4K, 8K, aquela qualidade que deixa até o cabelo do Prates bem ajeitado. Hoje, 10 horas, Star Plus, Paulo Andrade, Eugênio Leal e Vasco São Lourenço. Por que esse Vasco nesse comando? É porque Paulo mística. Andrade, Eugênio Leal, eles já estão Mística, voando. isso O Vasco ainda tá passado, isso é que ele tentando. falava. Mas vai ser bom, vem com a Vai se gente salvar. hoje no Star Não, Plus. o que aconteceu? Time do Papa, hein? Ele falava, o time de branco vai E é pra assinar, hein? Não é pra assistir aí em lugar pirata, não. Vamos assinar que todo mundo, ó. Star Plus hoje, 22 horas. Agora você foi muito bem. Agora você foi bem. 22 horas. Vasco e São Lourenço, Star Plus assina. show. Porque além disso tem o quê? Daqui a pouco tem séries, Libertadores, tem filmes, tem Sul-Americana, Premier Libertadores, tudo League, isso. La Liga. Tem Bueno. De vez em quando. Vamos pro intervalo. Agora. Mas eu prometo que é legal. Você vai assinar. É de coração, é de coração. à vista e um amistoso contra o São Lourenço lá no Uruguai, onde o Vasco principal tá. Cadê? O torcedor do Vasco terá estreia em dose dupla nesta quinta. Com time alternativo, repleto de jovens, começa a campanha no Campeonato Carioca contra o Boa Vista, às 7h30 da noite, em São Januário. A equipe comandada por William Batista terá os reforços do goleiro Raus e do volante Matheus Carvalho, que retornaram do Uruguai e devem ser titulares. Na ponte aérea para a pré-temporada do elenco principal,
O time de Ramon Dias encara o São Lourenço da Argentina às 10h15 da noite no torneio de pré-temporada. A escalação ainda não foi confirmada pelo técnico vascaíno, mas a tendência é que a partida marque as estreias dos zagueiros Rojas e João Vitor e do atacante David. Um novo Vasco em dose dupla para começar a temporada bem, tanto no Rio de Janeiro quanto em terras uruguaias. Vene, conta pra eles, ser amiga do Pedrosa é do nada receber no WhatsApp a escalação do Vasco, né? Pois é. A gente recebeu de manhã. Ô, Pedrosa, conta pro povo aí a escalação do Vasco hoje. Qual Vasco? O principal, primeiro. Tá, é a mesma que a gente trouxe ontem, inclusive. Léo Jardim, na lateral direita o Rojas, a zaga formada por João Vitor e Medel, lateral esquerda Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, e lá no ataque Rossi na direita, na esquerda o David, que é o reforço desse ano, e no ataque o Verratti. Aí muita gente vai falar, e o Payet, Pedrosa? E o Payet, Vene? E o Dimitri Vene? E o Payet, Vene, Luiz? Pô, treinou muito, ficou cansado? O fato é que, até pelas informações que a gente apurou, o Vasco vai priorizar um time mais intenso, que marque lá no alto, que faça pressão, que tenha esse vigor físico muito intenso, porque a comissão técnica entende que esse vigor vai ser importante para as competições e para os jogos, para competir mesmo da forma que é a metodologia, o que eles entendem de futebol. O Payet continua sendo um jogador muito importante, nesse primeiro momento ele continua no banco de reservas. Eu concordo com isso, Fernanda? Eu não concordo com isso. Não concorda? Não, pra mim... eu, coincidência, né? Pra mim, tecnicamente, você tem que privilegiar um jogador desse tamanho, um cara que ganha mais de R$1 milhão por mês, não pode ficar no banco de reservas, com todo o respeito, porque eu acho um bom jogador, pro David, entende? Pra mim, o Payet tem que ser titular em qualquer ocasião. Mas entendo também e tenho que respeitar... Não tem um pensamento pro resto da temporada? Nesse primeiro momento... Não há nada disso. Vai jogar que eles entendem. Até porque se tivesse um pensamento pro resto da temporada, o Payet estava começando como titular. Eu acho que para conquistar essa vaga, o Payet vai ter que mostrar dentro de campo. Então não é só porque ele emagreceu e realmente emagreceu, tá muito bem fisicamente, que a comissão técnica vai encarar dessa forma. Muito pelo contrário, o David vem surpreendendo dentro dos treinamentos pela força física dele e é algo que os argentinos priorizam, o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Repito, concordo? Não concordo. Respeito demais. Você também acha que o Payet deveria ser titular, Vene? Eu acho que o Payet deveria ser titular. Estamos falando de um jogador que decide jogo. A verdade é essa. Eu acho que o Ramon Dias poderia dar um jeito e colocá-lo como titular. Porém, a gente tem que respeitar a decisão de um treinador que mostrou que sabe o que está fazendo. Porque graças ao Ramon Dias, não só graças a ele, mas muito graças a ele, o Vasco não foi rebaixado na temporada passada. Sobre o Payet, eu acho que a decisão que ele precisa tomar agora é qual? Treinar mais ainda. Mostrar para o Ramon Dias que ele está errado. Entende? Porque se você se revoltar, entre aspas, com essa decisão e treinar menos, você só vai dar razão ao treinador. Então, internamente, o que ele tem que fazer? Treinar mais ainda. Mostrar mais ainda para o Ramon Dias e para os companheiros que ele tem condições, sim, de ser titular, embora, como o Pedrosa mencionou, ele esteja priorizando a parte física. E, de fato, o David, fisicamente falando, é um cara que sobressai no futebol brasileiro. O cara é extremamente forte, veloz, tem uma passada larga. Então, eu acho que fisicamente ele vai sobressair, até pela questão da idade com o Payet, né? Mas você cobrar isso do Payet é até errado nesse momento. Mas, enfim, estamos falando de um craque que eu acho que ele deveria começar como titular. E o Vasco do Carioca? Do Carioca, deixa eu pegar aqui. Esse tem que pegar. Mas é assim mesmo, porque assim, um monte de nome de menino, né? Um nome que o torcedor ainda tá conhecendo, né? Perfeito. Vamos lá. Raus, Paulinho, estava na copinha, Capasso, Miranda e Leandrinho. Os dois laterais estavam na copinha. De Luca, Barros, Matheus Carvalho e Estrela. Orediano e Paixão. O destaque nesse sentido é o Raus, que voltou da pré-temporada justamente para jogar essa partida. O próprio Matheus Carvalho também fez isso e o JP Murilo, mas deve ficar no banco. E o outro destaque, é claro, é o Orediano, que é um atleta que já pediu para sair do Vasco, não quer mais continuar, mas vai ser titular e eu entendo que, como a gente debateu ontem, ele tem que jogar, seja para ser vendido ou seja para ele mudar de ideia e continuar no Vasco da Gama. E é interessante para o torcedor, Vene, acompanhar quantos jogos o Vasco vai deixar assim, o time alternativo para depois trazer da Uruguai o time... Olha, o Vasco tem 2 jogos no Uruguai, que é esse primeiro e dia 21 ele joga o outro jogo e depois retorna. Eu acredito que os 3 primeiros jogos vão ser com o time mesclado. É interessante para o torcedor assistir esses jogos do Carioca, mesmo não sendo o time principal, até para conhecer os nomes que estão chegando e até as opções do banco de reservas que
que o Ramon possa vir a precisar durante a temporada, ô Venica Zagreb. E para esses torcedores conhecerem esses jogadores, os jogadores precisam mostrar a credencial deles nas partidas. Verdade. É uma oportunidade perfeita para essa garotada mostrar para o torcedor e também para o Ramon Dias, a comissão técnica, que eles têm condições de estar ali no elenco vascaíno. Então, acho que o torcedor ele não tem que desvalorizar essa partida porque vai estar com um time alternativo. Muito pelo contrário, é uma oportunidade boa aí para vocês conhecerem novos jogadores que podem surgir aí futuramente com a camisa do Vasco e para os jogadores também mostrarem serviço para o técnico Ramon Dias. Pedrosa, hora de drone, quer dizer que o Vasco desistiu do Sforza para focar no Cuejar? Mudou de ideia o povo da 777? Não foi exatamente uma coisa condicionada à outra. Até porque o interesse do Cuéllar, ele já vinha desde a última sexta-feira, quando a gente noticiou. Desde antes até, obviamente, a gente apurou e buscou essa notícia, a gente deu em primeira mão. Mas a questão do Sforza foi, acertaram verbalmente, o presidente do News Boys já falou como se ele fosse um jogador do Vasco, o técnico lamentou a saída do jogador, só que na hora de assinar, como não tinha nada assinado e é um investimento alto, 25 milhões de reais, a própria comissão técnica do Vasco da Gama conversou com a diretoria e se fosse entre um e o outro, a prioridade é o Cuéllar. O Cuéllar é um jogador pronto, ele é o principal nome da janela de transferências que o Vasco busca, porque é uma decisão da comissão técnica. Se viessem os dois, não é que eles foram contra a vinda do Sforza, muito pelo contrário, eles queriam o Sforza também. Mas se trouxer só o Sforza, aí não, aí eles não queriam, eles queriam os dois. Não dá para ter o Sforza e o Cuéllar, a gente vai no Cuéllar. Então a prioridade da comissão técnica sempre foi o Cuéllar. A questão é, a gente sabe da política da 777, que é uma política que investe em jovens para poder fazer com que eles se valorizem e revenda. Essa foi a negociação que aconteceu, só que na hora de escolher entre um e o outro, e eu digo que não está condicionado porque isso foi debatido nessa semana, a comissão técnica bateu o pé e falou, nós precisamos do Cuéllar, é o jogador que a gente precisa. Por quê, Fernanda? Porque para segundo volante, para meio campista, tem Paulinho, Marlon Gomes, tem Praxedes, tem Jair, tem um monte de jogadores que podem fazer essa função. Mas de primeiro volante só tem o Zé Gabriel. E hoje a necessidade da comissão técnica é ter um camisa 5, esse primeiro volante, como um cara pronto para jogar. E o Cuéllar, com certeza, está pronto para jogar. Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e venho trazendo mais uma notícia do Vasco. Voo do atacante Adson é cancelado e a apresentação ao Vasco terá atraso. Misericórdia, isso é um bom sinal? Será que vai dar zebra nesse negócio? Calma, torcedor, calma, que o Vasco terá ainda que aguardar um pouco mais pela chegada do atacante Adson. Isso porque o voo dele teria assim um pequeno probleminha que aconteceu. Então, com isso, a apresentação ao clube será de atraso. A informação é do jornalismo do canal BTB Esportes, que está acompanhando aí o Vasco lá no Uruguai. Ainda no processo de conclusão do negócio, havia uma dúvida em qual local seria o destino do jogador. No caso, se ele deveria se apresentar no Rio de Janeiro ou até mesmo em Punta del Este, no Uruguai, onde o elenco principal realiza a pré-temporada. E recentemente a diretoria escolheu pela primeira opção, onde ele fará os testes físicos e médicos. Procedimentos pelo qual o grupo ainda já iniciou as atividades, que passou por 2 dias iniciais da pré-temporada. Então o atacante, aliás, já sofreu um contratempo que retardou a chegada ao Vasco, que ele poderia chegar aí para essa estreia do Vasco hoje. E o Adson teve os problemas burocráticos que atrapalharam sua tentativa de saída da França na última terça-feira, dia 16, até porque esses obstáculos do Gigante da Colina ainda não anunciou a concretização do negócio. E vale lembrar ainda, pessoal, que o jogador é uma contratação para suprir a venda de Gabriel Peck ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Ainda o Cruz Maltino desembolsará 5 milhões de euros, aproximadamente 26,6 milhões de reais na cotação atual ao Nantes por 70% dos direitos econômicos
do Adson. E o clube carioca ainda vai adquirir outros 10% que pertence à agência que faz a gestão de sua carreira e outros 20% do seu passe que permanece ao Corinthians. Então o clube que o revelou que ele saiu da base do Corinthians jogou no profissional do Corinthians e foi vendido para o Nantes e agora está voltando de novo para o Brasil. E agora vai estrear no Vasco, já tá tudo encaminhado, tudo certo, agora só falta encaminhar para fazer os exames físicos, os testes, né? E começar a jogar, que é um excelente jogador, que nós aguardamos muito aí pela chegada dele. Então vamos ter que aguardar um pouquinho mais, porque o voo cancelado não tem como vir, que ele tá lá na França e é um pouquinho meio distante para fazer essa transição aí. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário também. Acione suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica atualizado de tudo que está acontecendo com o Vasco. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.